Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 17 de março, esse é o programa Café com Bispo. É uma alegria enorme estar com você hoje. Os saúdo com paz, a todos vocês com paz. Que a graça do nosso Senhor seja abundante em cada coração. Você que está tomando café conosco esta manhã, que delícia é poder estar assentado aqui com meus queridos amigos. Eu e Loide estamos de uniforme, João hoje não sei por que se rebelou e não está usando o uniforme, mas está lindo de qualquer maneira. Tá mesmo. Eu também desejo recomendar a escuta do meu querido pastor João, que aqui está, que tem acrescentado tanto na jornada desse programa. Muito bom dia, pastor querido. Muito bom dia, querido Bispo. Muito bom dia, Loide. Bom dia, Diogo. Bom dia a você que está à distância nos ouvindo. Esse programa está sendo feito para você. Sim. Não é para nós o dedicamos a Deus. Nós dedicamos ele a Deus. E oferecemos a vocês, né? Isso. Ele é quem tem nos dado realmente a graça de trabalhar com leveza, de transitar na sua palavra. Na verdade, que a gente, por que não dizer, somos analfabetos diante da grandeza da palavra, analfabeto na palavra diante da grandeza da palavra. Mas o Espírito Santo nos tem revelado cada coisa linda. E a gente tem ouvido de alguns ouvintes, desculpa a redundância, né? Mas revelações que estavam ocultas a ele. Como a mim também. Nós, e a cada um de vocês. Coisas que estavam ocultas. A gente já tem aí uma vida de leitura bíblica, de igreja, de vivência cristã, mas no texto muitas vezes são coisas... descortina, né? Coisas que se revelam de uma forma tão intensa. Eu confesso que tem hora que eu chego em casa chorando de lembrar que eu passei tantas vezes nesse texto e agora discorrendo sobre ele junto com os meus companheiros. Abre-se uma cortina de entendimento tão linda, tão agradável. E esse é o nosso propósito de estarmos aqui. Sim. Muito bom dia, essa querida amiga, companheira de jornada, Loide Nogueira, que também tem contribuído tanto com a evolução do nosso programa, tem acrescentado tantas coisas boas. Seja bem-vinda, Loide. Bom dia. Muito obrigada, viu, meu bispo? Imagina. Muito obrigada. Também, nesta manhã, eu quero deixar aqui, logo passar para vocês, o abraço da Rede de Mulheres, lá da Igreja Batista Restauração, no Pingão, que na pessoa da pastora Rose, manda um abraço para vocês, e também da Igreja Batista Maranata, no São Cristóvão, a pessoa do seu pastor Samuel, que sempre legal. está ligadinho ouvindo o programa, viu? Um prazer e uma alegria. Saudação a cada um deles também. Loide, eu estou ainda impressionado com o capítulo 14. Hoje nós vamos entrar no capítulo 15, né? Mas, por exemplo, lá no versículo 10, Jesus diz uma coisa que, assim, me encanta. Ele diz assim: o Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. Meu Deus, eu vou repetir. O Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. A gente precisa aprender dessas coisas, sabe? Mais do que se corta cabelo, não corta cabelo, não é? Se a gente batiza com muita água, com economia de água, nessa crise hídrica, talvez seja uma boa opção a gente batizar com pouca água. E a gente fica assim se apegando em genealogias sem fim, em conceitos que ninguém chega a uma conclusão muito clara. Cara, a gente precisa se especializar em transformar cada palavra que a gente diz em atos divinos. Era isso que Jesus transmitia com suas palavras. Não eram uma oração coordenada com palavras adequadas, eram atos divinos. Não era a sintaxe da coisa, era o ato divino que era plantado com cada palavra que ele dizia. Era tipo um memorial criado na mente, no coração de cada discípulo, de cada aluno, de cada companheiro de jornada dele. E ele reconhece que
o Pai que vive nele e ele que vive no Pai, ele vai transformar cada palavra dita em um ato divino. Se a gente seguir o curso disso que Jesus está dizendo, quanta coisa vai mudar na casa da gente, no lugar de trabalho da gente, no lugar onde a gente congrega. Sabe aquela verdade que liberta? Não aquela verdade que machuca, que dói, essa verdade que angustia, mas a verdade que liberta é um ato divino. Quantas vezes eu me pego numa situação onde eu vejo verdades sendo colocadas para aprisionar, para não humilhar. para libertar, para humilhar, para esbofetear, não é? Para negar. Palavras devem ganhar esse curso. Isso aqui me encheu tanto o coração. Eu sublinhei esse texto aqui na minha Bíblia para eu não me esquecer nunca de, ao colocar uma palavra, ela tenha esse movimento de um ato divino. É o que eu estou recordando daquilo que mais encheu meu coração nesse capítulo 14 aqui, né? Se me permitirem a versão que eu tenho à mão, também para um ligeiro comentário, eu digo assim, as palavras que eu digo não são minhas. Gente, quantas vezes você já foi ao encontro de alguém inspirado, cheio da graça divina, e conversa uma manhã com aquela criatura, muda o curso da sua vida, porque você não estava pronunciando o que vinha da sua mente, do seu interior, mas aquilo que o Espírito Santo estava te revelando. E é o que Jesus está dizendo, as palavras que eu digo, elas não são minhas. Elas são do meu Pai. Oxalá nós pudéssemos, ao conversar com uma pessoa, negociar com alguém, ao consultar alguém, ao ensinar alguém, a gente esteja exatamente transmitindo aquilo que Deus quer que ele ouça e não aquilo que a gente quer que ele ouça. Que seja aquilo que Jesus Cristo diz, as palavras que eu as digo não são minhas. São atos divinos. Elas são do meu Pai. Pronto. As obras que eu faço, ele, na verdade, não são minhas, são dele. Eu tenho a tristeza em dizer que há muitos pregadores, há muitos curadores, há muitos avivadores que ousam se apresentar como tais. Como isso seria valoroso se apresentassem dizendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando pelo que o Espírito Santo me inspira. João, eles até se arrogam ao dizer isso às vezes, mas vem dos seus preconceitos, vem das suas dores, vem das suas aflições, vem das suas questões mal resolvidas na sua existência, e para dar força àquilo que eles querem dizer, diz, Deus está me mandando dizer, né? Mas eu acredito que às vezes também Deus fala através deles. Porque vamos aqui pegar um exemplo. Lembra do discurso de Herodes? Sim. Herodes estava cheio de orgulho, de vaidade, mas não obstante isso, Deus o usou para proferir um discurso lindo. Muito embora ele tenha sido castigado pela sua arrogância e prepotência de achar que aquilo que ele estava pronunciando vinha do seu próprio intelecto. Sim. Então é possível que Deus permita que alguém traga uma mensagem, mesmo ele se ufanando de ser o tal, mas Deus esteja usando ali porque lá embaixo tem alguém que precisa daquela mensagem. Deus quer falar naquela noite sem a perda do tempo, sem que a oportunidade seja desperdiçada. Muito embora ele pague a conta depois de se ufanar, de se jactanciar, de ser aquilo que na verdade pertence a Deus. Foi o que aconteceu com Herodes, não foi isso? Sim. João, eu tive um professor que você conheceu ele bem na minha juventude, chamado Laurence Olson. Ele instruindo os meninos novos pregadores, ele dizia, o púlpito não é lugar de jogar pedra em ninguém. Tem um monte de cabrito lá, se tu quer acertar o cabrito e joga uma pedra, ele é esperto e tira a cabeça fora e você acerta a ovelha. Então, tenha cuidado com as palavras que você vai usar. É sobre isso. Palavras divinas são palavras que constroem, são palavras que marcam a vida de uma pessoa. Você se lembra de Paulo dizendo, Deus sempre extrai o melhor de vocês.
Eu fico com esse ato divino de extrair o melhor das pessoas com as coisas que a gente diz. É verdade, João. Eu ouvi um sujeito com uma fala tão rústica, assim, gerou em mim uma sensação de repulso ao que ele estava falando, mas pode ser que alguém estivesse ali precisando daquela rusticidade toda, eu não descarto isso, mas eu prefiro ser doce e suave, é minha característica, né? Um amigo meu muito influente, ele dizia assim, eu queria ter essa doçura do Bispo Renato, mas eu não sou assim, eu bato muito duro, não é? Sim, cada Deus tem Pedros, tem Paulos, tem Judas, tem Teudas, tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João, né? Então, cada um, mas a gente precisa sempre procurar colocar palavras divinas, né? As palavras divinas, assim como elas edificam, elas exortam também, Sim. né? Sim, é verdade. Vamos, só um instante. Eu fiquei lembrando, você está no trânsito, alguém te corta bruscamente, e o trânsito é um lugar dos piores que tem para você manter o seu equilíbrio. De repente dá vontade de você xingá-lo e amaldiçoá-lo. E de repente te vem aquela palavra divina de abençoá-lo. Gente, como isso muda o teu dia, como muda a tua vida. Ou seja, em vez de você colocar suas palavras, maldito, barbeiro, estúpido, você dizer qualquer outra coisa que vem lá de cima sobre aquela pessoa, quão leve se transforma o trânsito para ti naquele dia. Né? Palavras abençoadoras, palavras né? que vêm do alto, que não são minhas, Sim. mas que são saiam dele. da nossa boca, palavras abençoadoras, né? Sim, sim. Essas palavras, normalmente, são palavras que marcam. Por exemplo, uma exortação não é uma ralha. Uma exortação não é um açoite. Não. Exortar é colocar para cima. Isso. É levantar. É colocar a pessoa num nível maior. É tirá-la do nível onde ela está, né? E colocá-la num nível maior. Para então, quem exorta, para isso. ver edificação, crescimento, amadurecimento, para extrair o melhor da vida dessa pessoa. Quem exorta reconhece o nível que essa pessoa pode chegar e leva ela para lá. Você é tão inteligente, você é tão capaz. Por que você não se esforça um pouco mais? Isso é uma exortação. Porque você tem capacidade de entregar coisas melhores. Você é excepcional. Eu estou colocando essa pessoa num nível de percepção sobre si acima daquilo que ela está entregando. Às vezes por displicência, às vezes por preguiça, mas quando você coloca ela nesse nível, quando você sobe com o nível dela e mostra para ela quem ela pode ser, é mais fácil de você produzir mudanças efetivas na vida dessa pessoa, ao invés de afundá-la, ao invés de machucá-la, ao invés de humilhá-la, coloque ela num nível maior e chama ela para esse nível. Isso é exortar. Ou seja, em vez de falar sobre os horrores do inferno, fale sobre a glória do céu. Sim, exatamente, João. Em vez de descer a pessoa ao conhecer os horrores do inferno, faça com que ele conheça a glória do céu. Em vez de conhecer a culpa ou a punição pelo pecado, que ele conheça as vantagens, o louvor de ser fiel. Sim. Vai muito mais além, você consegue colocar... Eu costumo dizer que a ave que voa do charco alça voo muito mais difícil do que aquela que voa do alto, que já está no galho. Sim.
É só se largar e abrir as asas, né? Exatamente. Enquanto a que está no charco, até que ela pegue impulso, demanda muito mais esforço. Você colocar alguém em um nível estável, em um nível melhor, é muito melhor falar das bênçãos da glória do céu do que dos horrores do inferno. Sim, verdade, cara. Verdade. Então aprendamos com Jesus, né? Que a gente não fique jogando palavras ao léu, né? Que a gente tenha palavras certeiras para mudar de verdade a vida das pessoas, né? Vamos lá, sem ira, sem raiva, sem contenda, que a pregação do Evangelho seja para a salvação de muitas almas. Gente, nós vamos entrar no capítulo de João, que eu mais me sinto íntimo dele, né? Esse capítulo 15 é o capítulo do permanecer, é o capítulo do estar nele. Eu cito tantas vezes esse capítulo 15 de João, porque eu encontrei nele o segredo. O único esforço que a gente precisa fazer na caminhada do Evangelho é permanecer nele. E é isso que Jesus... É difícil, não é difícil, só permaneça nele, ele permanece em você. Nesse capítulo nós somos chamados para um estilo de vida, uma maneira de viver que revoluciona tudo na vida de um cristão. É um chamado espetacular. É o capítulo da videira. Antes que a Lloyd leia, eu quero confessar o meu pecado aqui sobre esse capítulo. Onde fui criado, não se tinha a menor cultura do enxerte. Sim. Então, eu cria no que lia porque estava na Bíblia, não porque entendesse alguma coisa do que Jesus estava falando sobre a alegoria com a figueira. Não foi difícil para mim. Depois que cresci, que procurei ver mais algumas coisas, que fui entender, mas a cultura te puxa para baixo por você não ter esse hábito, não entender isso. Sim. Jesus está falando do que é cultural lá em Israel, né? Sim. A metáfora agrícola era para aquelas pessoas que sabiam o que estava acontecendo, isso, né? Eu gosto muito que Jesus ele está sempre falando com parábolas, com metáforas, para explicar. Eu gosto de usar metáforas porque elas parece que abrem um caminho colocando a condição da pessoa naquele determinado saber, onde ela está familiarizada. Ela vai entender porque ela está familiarizada com aquilo, né? Pois vamos lá, eu que também não entendo muito de enxertos, né? Mas eu já vi algumas vezes, vi meu pai fazendo enxerto, vi meu avô fazendo enxerto, né? Então, assim, eu não entendo muito, mas eu já vi que acontece, né? Tu pega o cavalo do limão cravinho, por exemplo, né? E enxerta, porque o limão cravinho, ele é bravo, ele bota para valer mesmo, né? Aí você enxerta um outro limão ali e pum, né? O Tahiti, por exemplo, é feito assim, né? A grande base dele é do limão cravinho, né? E explode limão Tahiti para tudo que é canto, né? Vamos lá, Lloyd. A leitura do capítulo 15, né? Maravilhoso esse capítulo, viu? Parece muito mesmo com você, meu bispo. Sempre, Vamos né? lá. 15 de João, né? 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Gente, pensa no que eu estou te dizendo. Eu vou voltar aqui. O Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. O que Jesus está dizendo é que cada palavra dele vai gerando atos divinos na vida das pessoas, podando, retirando, sabe, dessa enxertagem, aquele galho que não produz. Então, isso não é matar em mim aquilo que não me faz produzir, é tirar de mim aquilo que não vai produzir absolutamente nada. E isso Jesus diz, vocês já estão limpos.
já estão podados. E podados por causa da palavra que foi comunicada a vocês. Então, é essa palavra, gente, que a gente tem que pegar o espírito dela, né? Pois é o espírito dessa palavra que faz as pessoas produzirem de verdade na vida delas, né? Desculpe a interrupção abrupta aqui, né? Eu também quero comunicar aqui, porque ele fala de parreira, de videira. Uhum. Você já teve na sua casa... Tive uma parreira lá, duas. E percebe que... O que Jesus diz aqui? E aquele que dá fruto, ele poda... Claro, para que produza mais. Uhum. A parreira é para que ela produza o ato de limpar, tirar toda a folhagem dela. Uhum. Aqueles galhinhos finos que não vão produzir, tudo bem, isso que vão produzir a sua folha tirada. Eu fiquei lembrando do programa passado, que vocês falaram sobre Pedro, e eu estive comentando que aquela negação de Pedro era uma forma de podar, de jogar para fora, de tirar aquilo que não servia dentro dele. Era aquilo que estava lá. Uhum. Aquela covardia, aquele medo, aquele homem com medo de ser punido pelos fariseus, estava dentro dele, mas precisava de uma podagem. Foi duro, ele chorou amargamente, não é isso? Uhum. Foi duro. Sim. Jesus está dizendo que o Pai poda aquele ramo que pode produzir fruto. Ou seja, não se assuste, não tenha medo de passar por algumas podas. Uhum. É Deus trabalhando Elas a sua são vida necessárias para que você produza fruto. Elas são necessárias. Uhum. Perdas que são necessárias. Lembra que eu estava falando recentemente de alguém que teve uma perda considerável e por algum tempo não veio à igreja, e o dia que veio trazendo a sua filha que nunca tinha estado com a gente? Entendeu? Podas que acontecem para que frutifique. Uhum. Verdade. Para que frutifique. É que tem perdas que libertam a gente, né, Lloyd? Na minha casa eu tenho alguns vasos, né? Dá tempo de eu falar? Dá, sim. Na minha casa eu tenho alguns vasos com planta. Tem plantas, pastor João, que elas começam o ramo crescer, ficar em metro. E se ficar muito tempo em metro lá no chão, a pessoa passa por cima, muitas vezes o carro vai passando por cima e ela deixa de estar viva. Ela vai morrendo. Ela está ali, ligada ao tronco, né? Uhum. Mas assim mesmo, se eu não tiver cuidado, olhando, olha como está no chão, jogada, e colocar de volta para estar junto do jarro, movimentando, fazendo um percurso, sabe o que acontece? Ela pode morrer, mesmo ligada ali no tronco. Uhum, claro. Claro. Então, o meu olhar de também podar é dar esse cuidado, né? Uhum, exatamente. Estamos tomando aqui uma água com limão, e eu lembrei lá nos limoeiros lá do nosso sítio, a cada 3 meses eu tenho o cuidado de entrar ali com o facão limpando os galhos que não vão produzir, para que produza, para que ele continue produzindo. Para não roubar a força, né? Exatamente. Isso aqui é de lá, essa água saborosa de limão que a gente está tomando, é fruto dessa podagem para que o fruto aconteça. Uhum. Se ficar só na galharia, não produz fruto. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que produz, ele poda, ele apara. E muitas vezes, vocês já viram que muitas vezes quando você faz uma poda, sai uma seivazinha ali onde é cortado? Uhum. Muitas vezes a nossa poda não leva a choros, a lágrimas, a dores, porque precisa podar para que aconteça. Como o bispo Renato costuma pregar, dizendo que é necessário que se arranque o velho para que o novo se estabeleça, né? Hebreus 10, retire o primeiro para que o segundo se estabeleça. Tem coisas que só podem entrar na nossa vida se outras saírem, João. Com certeza. Às vezes é doloroso tirar pessoas da nossa vida, mas outras não vão entrar se aquelas não saírem. Jesus está dizendo aqui que o Pai poda para que produza. Às vezes é Deus tirando, né? Foi a questão de Jesus, ele disse, eu preciso ir para que o Espírito Santo... Venha. Claro, exatamente. Gente, agora a gente vai para o convite mais lindo, mais poderoso, o convite mais contundente que a gente recebe da parte de Jesus, que é o convite de morar nele. Assim como o mar que convida o peixe para viver nele, sem ele não vive, assim recebemos de Jesus
esse convite maravilhoso no versículo 4. Mas nós vamos fazer a leitura, Lloyd, assim que a gente voltar do nosso intervalo, porque os segundos estão correndo aqui e a gente volta já já, logo depois do intervalo, VaptVupt, e a gente está de volta. Oi, gente, muito bom dia, estamos de volta, esse é o segundo bloco da nossa programação. Nós estamos discorrendo sobre o capítulo 15, maravilhoso texto, e paramos aqui no versículo 4, né, Lloyd? Do capítulo 15 4, de João, que é um convite espetacular, tão poderoso, né? Tão poderoso, tão poderoso. E nós vamos lá, qual é o convite, Lloyd? Vivam em mim, venham morar em mim como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira. Vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginem que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Cara, olha a expressão usada. Num relacionamento íntimo e orgânico. Sabe, a proposta que Jesus faz para cada um de nós é para um relacionamento íntimo e orgânico com Ele. Não é da ordem do cumprimento das regras, não é da ordem da sistematização da relação, mas é de uma relação íntima e orgânica, da visceralidade. Nós somos chamados para vivermos esta relação visceral com Ele. Essa relação que brota da intimidade, é Ele em nós e nós nele. Quando nós saímos para o intervalo, eu citava aquela história da água que convida o peixe. O mar diz para o peixe: venha morar em mim, sem mim você morre. Viva em mim, se você quer viver, venha para dentro de mim, é aqui que você vai viver. Esse é o convite da essencialidade de uma relação com Cristo, muito mais do que com textos bíblicos, é com Ele. É esse mergulho na natureza dele, esse fenômeno de Ele morar dentro de nós. Isso faz toda a diferença quando a gente pulsa no DNA de Deus, quando a gente se move no DNA de Deus, a seiva que está nesse tronco principal, ele vai alcançar os galhos que somos nós enxertados nele. Pensa na seiva, o movimento que ela faz, colocando vida nesses galhos enxertados. É essa relação visceral, é essa relação em que eu me torno nele aquilo que eu passo a ser. É ele introduzindo a sua vida na minha vida. Gente, a experiência cristã não é um assentimento intelectual. A experiência cristã passa por esse movimento da intimidade orgânica da relação. É quando
isso começa a fluir em nós de tal maneira que nós estamos misturados, nós passamos a uma relação de natureza com Ele. Ele não nos despreza, Ele nos acolhe e Ele demanda da sua seiva em cada um de nós. Aqui está alguém que pode produzir fruto para a vida. Tremendo isso, né, João? Eu aqui pensando, para que um ramo seja enxertado, é preciso que haja ferida na videira. É isso? Sim, claro. A sabedoria, a forma linda com que Jesus está se expressando, dizendo, eu fui ferido para enxertar vocês em mim. Sim. Eu fui ferido para que vocês sejam enxertados em mim. Daquelas feridas minhas lá na cruz, é que brotam a seiva para que vocês sejam enxertados. Mas para que um enxerte aconteça, para que ele produza, precisa do cuidado do agricultor. É isso? Sim, claro. E quem é o agricultor? Lembra do primeiro versículo? Meu pai é o Meu agricultor. pai é agricultor. Gente, esse cuidado lindo que Deus tem com a gente. Há uma delicadeza muito acentuada entre aquele que faz o manejo do enxerte com a planta que recebe e o galho ainda tenro para que ele produza. Sim. Precisa de uma habilidade de um agricultor. E Jesus começa dizendo, meu pai é o agricultor, como se dissesse, ele tem cuidado de vocês, ele tem tanto cuidado, ele tem tanto apreço em fazer isso, que ele se faz de agricultor para fazer com que vocês deem frutos a partir de estarem ligados em mim. Bom, João, se é para teologizar, vamos teologizar. Lloyd, João cita essa coisa da ferida da videira para que o ramo seja enxertado. Vamos pensar. No dia em que Jesus está crucificado e a igreja nasce dessa ferida aberta pela lança, vocês se lembram bem que daquela ferida sai água e sangue. É aqui que a igreja é enxertada. Como a esposa do Cordeiro, a semelhança do primeiro Adão, que também nasce do lado ferido de Adão, essa água e esse sangue não aparece na primeira experiência do primeiro Adão com sua esposa, vai aparecer no último Adão. E o surgimento da noiva do Cordeiro, a partir desse lado ferido. Água, porque a água é o fator purificador. As pessoas que nascem da purificação da água e da remissão do sangue. Nós que fomos lavados e remidos. Eu também sei teologizar, não é só teologia de trincheira, não. Eu também sei teologizar. Mas olha o espetáculo que nós estamos diante dele agora. De um lado ferido dessa videira verdadeira, e de lá nós fomos, e lá, não de lá, e lá nós fomos enxertados desse lado ferido. A igreja nasce com a natureza de Cristo. Tudo que é Cristo está na igreja. E se alguma coisa está na igreja que não é Cristo, essa não tem a natureza de Cristo. Porque a seiva que correu dali, da água que purifica e do sangue que redime, nós nascemos dessa experiência de purificação e de redenção. Essa experiência, ela é fantástica. Eu só usei a deixa que João produziu aqui para pensar nesse fenômeno como Jesus sendo a videira e nós os ramos enxertados. A igreja nasce daqui. É daqui que nasce a esposa do Cordeiro. O corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo nasce dessa experiência da ferida do seu lado e do enxerto da nossa vida nessa ferida que surgiu
É aqui que nós nascemos. É aqui que o DNA dele agora corre em cada um de nós. O seu sangue que em nós está, nesse fenômeno espetacular da sua entrega lá na cruz do Calvário. Agora você já pode até pregar à noite essa mensagem. Pronto. Está prontinho o seu sermonário aqui, né? Vamos lá, Lloyd. Você quer comentar, princesa, alguma coisa aqui? Eu acabei sufocando a tua fala aí. Não, né? de jeito nenhum. Perfeito. Eu queria dar uma parada também. Eu achei muito, muito oportuno o versículo 7. Lembra o que ele diz? A versão que eu tenho à mão diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vós. Não é uma decoração bíblica. É uma questão de permanecer. É uma questão de ter as palavras em nós. Não é uma questão de estar com um decoreba na mente. Não é decorar textos, né? E vocês lembram daquele... Sempre passa no TikTok aquele homem de rua que faz uma dissertação sobre a Bíblia de capa a capa, coisa mais linda. Depois ele diz: eu fumo de amba, eu bebo cachaça, eu sou doido, mas eu conheço tudo isso. E o texto aqui diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. É a seiva, né? É a seiva. Pedirão tudo o que quiserem, e isso lhes será concedido. Mas tudo o que eu quiser... Eu quero lembrar, já só repetindo, uma certa vez o meu filho preocupado me liga: pai, eu estou lendo aqui a Bíblia dizendo que agrada-te do Senhor, Ele satisfará o que deseja o teu coração. Eu tenho uma boa relação com Deus, mas se a minha indignação me der vontade de matar alguém, Ele vai satisfazer? Como se explica esse texto? Ele diz: filho, é que quem se agrada de Deus não tem desejo de prejudicar ou de fazer mal a ninguém. Eu volto a esse texto aqui: pedirão o que quiserem. Será que eu posso pedir o que eu quiser? Bem... É que nossa querência está rendida, né, João? Ô, bispo, é que a nossa querência está rendida ao Espírito Santo aqui, porque é a palavra dele quem nos guia. Sim, e quem é guiado pela palavra não vai pedir besteira. Quem é guiado pela palavra, quem tem a palavra em si, não sai pedindo besteira. Não sai pedindo que o outro morra, não sai pedindo a maldição para a vida do outro. Não sai pedindo coisas que lhe prejudiquem. Pedirão o que quiserem, mas esse querer já está exatamente rendido à palavra que há em nós. Exatamente, cara. Eu queria ter exatamente essa explicação, que ela acontecesse. O senhor fala muito bem. A nossa querência está rendida à sua palavra que habita em nós. João, quem tem o seu espírito, esse pendor para o Evangelho, está tão enriquecido que não tem mais aventura. Tem a seiva correndo nele. Essa seiva que corre em nós, não temos a mente de Cristo. Pois é. Essa mente de Cristo vai produzir orações fantásticas, transformadoras, revolucionárias, não é? Sentimentos nobres. Oh, né? Meu Deus do céu. É o que Paulo chama lá em Romanos do pendor do Espírito, né? O Espírito da gente pende para as coisas do Espírito, né? E como se está dizendo costumeiramente, o Evangelho tem um pendor para as grandes coisas. Para as grandes coisas. Tem mesmo, cara. Amém. E vamos lá, falando sobre amor agora, Lloyd. O versículo 9, meu bispo, diz: saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. Olha aí. É o que eu tenho feito, guardando os mandamentos do meu Pai e permanecendo no seu amor. Estou dizendo estas coisas com um propósito, que minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. Opa, é a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram
que são meus amigos, quando fazem o que eu mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que eu vi de meu pai. Lembrem-se, vocês não me escolheram. Eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como fruto, vocês vêm do meu Pai. O que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele concederá. Mas lembrem-se do mandamento principal: amem uns aos outros. Muito bem, muito bem. Que coisa linda, né? Ele sempre está dizendo, lembre-se. Sim. Porque há coisas, Lourdes, que a gente esquece. Eu acho que até com essa teologia que coloca o homem no centro, né? Esse antropocentrismo, né? Faz com que a gente se esqueça de que quem foi escolhido não foi ele, fomos nós. Às vezes a gente acha que está escolhendo Deus, mas foi Ele quem nos escolheu. Jesus diz, lembrem-se disso, vocês não podem esquecer. Fui eu que escolhi vocês. Essa foi minha escolha, foi minha decisão. Vocês estavam longe de mim, mas eu escolhi vocês. Né? Agora, tem uma coisa aqui no versículo 11 que me chamou bastante atenção. Ele está dizendo assim, eu estou dizendo essas coisas com um propósito, que minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. Sabe, a alegria amadurecida. Alegria amadurecida não é esfuziamento, não é uma alegria imatura, infantil, esfuziante, descomedida. É alegria amadurecida, ou seja, é um nível de sentimento estável que não é infantil, não brota de um coração menino, brota de um coração semelhante ao coração dele. É a alegria dele em mim. Sabe o texto que a gente cita de vez em quando num culto, né? A alegria do Senhor, a nossa força é. Há uma força na alegria do Senhor. Essa alegria que nos amadurece. É uma força, um espírito alegre, ele muda a pele, ele muda o humor, ele muda o nosso olhar para o objeto. A ciência quântica defende a ideia de que o olhar do observador muda a natureza do objeto observado. Quando a alegria do Senhor alcança o nosso coração, a percepção de um coração alegrado pela alegria do Senhor muda a nossa percepção sobre os objetos observados. Ou seja, a vida muda. É a alegria fugaz, temporária, eventual, episódica. É uma alegria que dá um frisson na alma. Mas Jesus não está falando dessa alegria de frisson. Ele está falando de uma alegria que muda a vida, porque muda a percepção desse homem que foi afetado pela alegria do Senhor, né? Uma alegria que mesmo em tempo de tristeza, ela está lá transbordante. Sim. Vocês já viram a pessoa chorando, mas com felicidade no rosto? Já viram a pessoa sorrindo, mas com a tristeza estampada no rosto? Jesus está falando dessa alegria aqui, mesmo em choro, mas ela está lá dentro. É a alegria que é fruto do Espírito. É a alegria que vem do Senhor. Eu queria, aproveitando que estou com a palavra, tratar um pouco do versículo 10. Quando vocês obedecem os meus mandamentos. É possível que a gente tenha uma leve impressão de que os mandamentos são o decálogo de Moisés. Jesus está falando do decálogo de Moisés.
Os mandamentos, como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, também é possível que a gente pense, chegue a pensar que ele está falando do decálogo. Jesus não está falando disso, ele está falando de coisas muito maiores, sem menosprezar os mandamentos, o decálogo, lógico. E eles são para serem cumpridos. Mas o mandamento que Jesus dá é esse: permanecei no meu amor. E aquilo que vocês disseram no programa passado. Quem ama, cumpre os mandamentos sem esforço nenhum. Quem ama, quem tem amor dentro de si, e esse amor que é dado por Deus, é como a bananeira que não faz nenhum esforço para dar um cacho maior do que a si própria. É que a natureza do mandamento acaba habitando em nós, né, João? Exatamente. Produz um fruto tão intenso. Vocês já viram uma melancia de 20 quilos? Olha o tamanho do ramo, a grossura do ramo, a espessura do ramo da melancia. É muito pequeno, é quase inacreditável. Porque nela ela está dando seiva para crescer o fruto dela. Jesus está dizendo: o meu amor, quem permanece no meu amor, dá fruto. E fruto incontável e indizível no tamanho dele. Na abundância. A expansão. É indizível, é incontável, mas tem um segredo. Permaneçam nos meus mandamentos. Sim. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. Porque a essência do mandamento, João, é amor. Não é isso, Lloyd? É. A essência do mandamento é amor. Ainda que a gente pegue o decálogo, a essência do decálogo, a essência, é um conjunto de 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus está falando desse mandamento, ele está praticando com os discípulos esse caminhar, né? Esse caminhar do amor. Esse amor é um caminho que ele está fazendo ali no dia a dia com os discípulos. Não é um livro. Jesus não está escrevendo um livro, uma carta. Jesus está ensinando esse amor na caminhada da vida. Sim. E ele está dizendo... Não está fazendo uma cartilha. Não, ele está ensinando, é no lavar dos pés, é no curar, quando ele diz assim, tem momentos que o escritor diz que Jesus curava porque lhe doía o coração, ver aquelas pessoas. Foi assim que ele foi parar lá na mulher samaritana. O caminho era mas ele resolveu ir para aquele lugar porque doía o coração. Ele tinha pessoas para libertar do outro lado também, onde não era do plano do homem, mas era do plano dele, né? Então Jesus estava nessa caminhada, mostrando o caminho do amor. Olha, eu já ensinei para vocês já estão lavados. É isso aí, guardem com vocês esse ensino, guardem com vocês esse amor, esses registros que já estão na tábua do coração de vocês. Exato. Já estão na tábua do coração. Sim. Entre as dores que o Leite está falando, o sofrimento de Cristo, eu fico pensando a dor que Jesus passou quando entrou em Nazaré. Sabe a dor do desprezo? Que muitas vezes é maior do que de uma pancada física. Jesus cresceu ali, viveu ali, foi chamado de Nazareno. De repente vai visitar a sua terra e recebe um desprezo, uma indiferença tão grande que não pôde curar nem ninguém quase lá por conta desse desprezo. Também são dores, e são dores intensas. A dor do desprezo ela é grande, ela é talvez maior muitas vezes do que uma pancada física, do que de um corte, de que alguma coisa. Então Jesus passou por tudo isso, e quando a gente entrar no próximo texto, ele vai dizer: se o mundo faz isso com vocês, não se preocupem não, fizeram comigo. Sim. Olha, o que eu tenho pensado sobre essa lei que ele colocou dentro de nós, Jesus não deixou nenhuma lei escrita, mas inscrita no coração das pessoas. Jesus não tinha um ministério apostílico, ele se movia no movimento apostólico pela vida, não apostílico. Ele não deixou uma apostila, não deixou um manual, né, de funcionamento. Ele inscreveu dentro do coração, nesse movimento com os discípulos, mandamentos para a vida. Mandamentos para a vida. Os 10 mandamentos são também mandamentos para a vida, mas não como uma lei coercitiva, mas uma lei de prática natural. Eu
não roubo, eu não mato, eu não... Não porque eu tenho medo de ser preso, mas porque não, faz parte da minha natureza, né? Essa lei que ele inscreveu e não escreveu, né? Ele imprimiu, o texto dizendo, né? Eu imprimirei as minhas leis na tábua do coração de vocês. Então, nós temos uma lei impressa no coração, inscrita e não escrita dentro do nosso coração. Gente, nosso tempinho está rolando aqui, a gente vai tomar um café e volta já já para o terceiro bloco. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Nós estamos aqui tomando um cafezinho especial e pensando o Evangelho, refletindo o Evangelho. E nós estamos no texto de João, capítulo 15, para você que está nos acompanhando, falando dessa maravilha, do convite de morar nele, do convite de permanecer nele, né? Do convite de ter a alegria dele em nossa alegria para que a nossa alegria seja amadurecida. Gente, é tanta coisa fantástica dessa relação de intimidade e uma relação íntima e orgânica. É uma proposta de Cristo para nós. Então, assim, nós estamos num texto que é exuberante, um texto da minha predileção. Eu estou sempre agarrado nesse texto aqui porque me interessa permanecer. Todo o esforço que você precisa para que a sua experiência cristã se desenvolva é permanecer nele, é morar nele, é viver nele, enxertado nele, recebendo dele a sua seiva. Esse é o esforço. O restante é produção de fruto, é abundância na vida, né? Gente, que coisa linda que a gente está tocando aqui. Nós estamos indo agora já para o versículo 18. Meu Deus, vai acabar o capítulo 15. E nós vamos para o versículo 18, né, Lloyd? Versículo 18. Se o mundo mau os odeia, lembre-se de que, antes de tudo, ele odiou a mim. Se vocês vivessem de acordo com a mentalidade do mundo, ele os amaria como se vocês fossem dele. Mas como escolhi vocês para viverem em sintonia com os termos de Deus, não mais os termos do mundo, o mundo vai odiá-los. Quando isso acontecer, lembrem-se de que os empregados não recebem um tratamento melhor que os patrões. Se eles me agridem, certamente irão agredi-los também. Se eles fizeram o que eu disse, farão o que vocês disserem. Eles vão fazer tudo isso a vocês por causa do modo com que me trataram, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e explicado tudo claramente, eles não teriam culpa, mas na situação atual, eles não têm desculpa. Odiar a mim e odiar o Pai é a mesma coisa. Se eu não tivesse feito tudo o que fiz entre eles, obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados. Mas eles viram os sinais da parte de Deus e, mesmo assim, odiaram a mim e ao meu Pai. É interessante. Eles confirmaram a verdade das Escrituras deles, onde está escrito: eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o amigo que pretendo enviar a vocês da parte do Pai, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele confirmará tudo a meu respeito. E vocês também confirmarão tudo, pois estão comigo desde o princípio. Ok. Jesus começa, desculpe aqui eu já tomar a palavra de vocês. Jesus começa dizendo do desacordo com a mentalidade do mundo. Jesus chama de mentalidade do mundo um sistema governante, a cultura dominante. Se há uma coisa que todo rebanho odeia, é alguém que pensa diferente do rebanho. Porque há uma mentalidade do rebanho
que condiciona todas as pessoas àquele modelo predominante. Mas quando você tem uma mentalidade que não cabe mais naquele modelo vigente do rebanho, seja lá o rebanho que for, que é o sistema operante nesse mundo do rebanho, você começa a ser mal visto. O problema, João, é quando a gente começa a pensar diferente de tudo aquilo que a cultura vigente está estabelecendo como regra. Se você começa a pensar fora dos padrões do rebanho, você vai ser atacado terrivelmente. Se você quer ser odiado, comece a pensar. Se você quer ser misturado com todo mundo, não pense, não ouse pensar. Seja do tamanho deles. Seja do tamanho deles e ninguém vai te perseguir. Agora, pensou diferente, prepare-se para a perseguição. Eu falei no bloco passado, qual foi o mal, qual foi a malquerença que Jesus deixou em Nazaré quando começou seu ministério? Lugar que ele cresceu, exerceu a profissão de carpinteiro. Mas sabe o que disseram? Que esse cidadão para se meter a besta do jeito que está se metendo, se a gente está olhando os irmãos dele aí, que moram tudo aqui junto com a gente, a mãe dele, os irmãos, moram tudo por aqui, são tudo um bando de filhos de carpinteiro e etc. E quem ele pensa que é? Sim. Porque pensavam de forma medíocre. Uhum. E pensar de forma medíocre, há uma grande dificuldade para pensar de forma grande. Uhum. A mediocridade sempre é aquilo que se costuma dizer. Envolve as pessoas, faz de coisas rasas tão grandes que se envolvem tão profundamente em coisas rasas que não consegue ver mais além. Sim. Uhum. Eu estou vendo exatamente isso aqui. O que Jesus fez para os nazarenos para ser tão odiado na sua terra? Porque pensava e agia diferente dos seus contemporâneos. A inveja, o aborrecimento, talvez tudo provocado pela inveja. Sim. Por não conseguirem ser aquilo que ele era. Sim. E aí, da inveja veio o desprezo. Verdade. Né? Lloyd, eu estava lendo outro dia, João, que pessoas rasas, elas são assim, elas pegam uma poça e para parecer profunda aquela poça onde elas estão, elas bagunçam a água para que as águas fiquem escuras e tenham uma impressão de que aquelas águas são profundas. Exatamente isso que às vezes eu vejo acontecendo. Gente que faz uma bagunça numa poça para parecerem profundas, mas elas continuam rasas com águas sujas, águas escuras, só para parecerem que são profundas e são tão rasas, tão superficiais, né? Então, assim, olhando para um modelo, porque todos nós somos produto de uma cultura, né? Nós nascemos como animais humanos e, ao tornarmos-nos seres humanos, nós nos tornamos seres humanos porque há uma cultura inserida em nós. É assim que a gente deixa de ser animal humano para se tornar ser humano. Produto de uma determinada cultura que vai ditando as regras daquilo que nós somos, criando em nós uma identidade segundo o modelo da cultura. Isso. Né? É. Quando você olha para dentro de você e se percebe diferente daquela cultura vigente e começa a pensar e começa a questionar, é feito o mito da caverna de Platão, o mito da caverna. Você começa a questionar a cultura da caverna, você vai ser morto como um louco. É. Então, pensar além da caverna, pensar além do que o rebanho estabelece como regra, pode se preparar para o alijamento. É o que o Senhor Jesus diz para esses discípulos, né? Se fizeram comigo, vão fazer com vocês. Claro que vão. Né? Vão fazer com vocês. Se o mundo vos odiar, não tem estranheza nenhuma. É. Me odiaram também? Me odiaram também. E é por isso que ele previne, olha, tem que ter uma alegria amadurecida,
Não uma alegria vindo dos momentos felizes, da conquista, do momento da cura, do momento que se expulsaram demônios, mas uma alegria amadurecida que quando passar por essas tempestades, vocês estejam prontos dentro de vocês, sabendo que isso faz parte desse novo momento que vocês estão passando, dessa caminhada amadurecida também. Sim. Né? Lloyd, eu nasci no Evangelho ali pelos anos 70. Nos anos 80 começou um movimento e ali nós tínhamos cristãos perenes, com alegria amadurecida. Mas começou um movimento aí, a partir dos anos 80, 90, que colocou os cristãos numa rota de conquista, 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 tudo era conquista. Então, a mentalidade dos cristãos foi alterada. Então, assim, eu não suporto viver sem conquista, mas a vida não é só conquista. A gente perde pra caramba. E essa cultura que nos protege da frustração, essa teologia que nos expõe de uma maneira feia, não nos ensinando a conviver com a frustração. E Jesus está ensinando os discípulos a conviver com a frustração. Vão odiar vocês, rapaz. Me odiaram, vão odiar vocês também. Se acostumem com a frustração, porque vocês vão amadurecer. A frustração é como o pai que educa seus filhos, protegendo-os de tal maneira que evitam a frustração. A tudo os pais dizem sim e a nada os pais dizem não. Nós estamos numa sociedade que quem comanda hoje a compra das casas são as crianças. As próprias indústrias de lanches instantâneos, elas trabalham as crianças. Quem dita a norma de onde vão jantar no domingo são as crianças. Os pais estão edificados, fortalecidos numa igreja, mas se não tem uma escolinha dominical no modelo que o papai espera, eles saem dessa igreja porque o olho deles está nas crianças e não na solidez da fé deles. Ou seja, eles terceirizam até a educação espiritual para a igreja, eles não estão ali, entende? As crianças deviam acompanhar os pais, não. Hoje, os pais acompanham as crianças. Então, tem alguma coisa nesse processo civilizatório que está muito equivocado no que diz respeito à educação dos cristãos, a educação dos filhos, a educação civilizatória ganhou um caminho muito diferente daquilo que a proposta do próprio Evangelho estabelece, né? Jesus não está aqui evitando frustração. Aliás, quando nós lemos Mateus, lembra que Jesus disse? Não fujam do sofrimento, enfrentam o sofrimento. Eu estou com vocês, eu estou segurando nas rédeas, eu estou no comando. Ele lembra de novo, né, o Senhor, que 3 vezes ele lembrando os discípulos, lembrem-se, quer dizer, é uma caminhada de um mestre que já vem ensinando e todo o tempo dizendo, não esqueçam, lembrem-se da caminhada, lembrem-se disso, amadureçam. Para frutificar, ele diz, olha, para que Deus seja visto em vocês, né, é preciso haver uma caminhada de amadurecimento, né, de amadurecimento da alegria, porque o fruto tem que amadurecer, né, bispo? Para que esse fruto seja gostoso, seja provado. Todos os seus sabores, Todos os seus sabores estão ali, né? Tem que haver esse amadurecimento, amadurecer, está no ponto. Foi Isaías, lá no capítulo 5, que ele falou que, né, que Israel era essa videira plantada, né? Mas deu um fruto brabo, azedo, um fruto ruim, né? E agora ele está falando para os discípulos, agora vocês são frutos, né? Sim. Luiz, você está falando de fruto, eu lembrei. Eu sou do mato e tenho muita experiência com fruto nativo. Um fruto, para que ele tenha qualidade, cor e sabor, ele precisa estar exposto ao sol, ao vento, A chuva. Aos intempéries, não é, Ivon? E a sombra também. Para que ele tenha qualidade. É preciso que passe pelos intempéries, ou pela natureza, pela normalidade da natureza. Movimento, né? Mas eu quero sair desse texto e entrar com
a deixa do Bispo Renato, quando ele fala sobre a terceirização do ensino cristão às crianças. Eu tenho a experiência, acredito que ele tem, creio que a Loide tem tantos outros que têm essa experiência. Eu já disse isso aqui, mas eu quero repetir porque talvez os ouvintes de hoje não sejam daquele dia em que eu disse. Um dia sentei com os meus filhos, todos saídos da universidade, e um deles disse a mim, ou todos foram unânimes em dizer, um falava e outros confirmavam e interferiam. Pai, o Senhor, nós agradecemos o Senhor porque nos mostrou um Cristo aqui nessa mesa. O Senhor nos fez conhecer a Cristo e não a sua religião. Sabe, nós somos tão assediados para nos tornarmos ideologistas na faculdade, que não fosse o Cristo que você nos ensinou, que você nos mostrou, que você incutiu na nossa vida, nós teríamos nos perdido. Então, eu lembro, eu ouvindo isso deles, fiquei muito feliz, não orgulhoso, e lembrei-me de que quando era bem jovem, eu li uma revista chamada Sentinela, você lembra da revista Sentinela? Sim. E lá estava o testemunho de um homem dizendo, eu estou na prisão graças aos meus pais, e em prisão perpétua, porque todas as vezes que sentávamos para conversar, eles falavam mal do governo, falavam mal do sistema, e eu me tornei um subversivo, e tornei-me um terrorista e tentei, pelas minhas próprias forças ideais, arrancar o governo de onde estava. Hoje estou condenado à prisão perpétua. Porque os pais não ensinaram o caminho do Cristo, mas apenas falavam mal do governo. E, infelizmente, muitas vezes sentamos na nossa mesa, eu digo assim, generalizo, a falar mal do pastor, do comportamento, da mensagem, daquilo que não gostou da igreja, e não, na verdade, da mensagem que tocou no coração. Eu estou falando isso porque também a gente tem essa responsabilidade, que você cuide, você que está nos ouvindo, cuide de incutir o Cristo no coração e na mente do seu filho, e não terceirizar para que a escolinha dominical o faça, porque é possível que ele conheça todas as histórias da Bíblia, intelectualize tudo, mas o coração dele não absorva o Cristo que um dia vai precisar estar dentro dele com verdades perfeitas, com alegria perfeita, e ele possa passar pelo ódio do mundo, pelos intempéries da vida, com segurança. Tá perfeito, João. João, essa coisa do ministério infantil na igreja eu acho muito legal, muito importante, mas só refletindo, há coisas que a igreja hoje pratica que antigamente não tinha. Quando é que Jesus estava num culto e tinha um culto infantil do lado? Não tinha. Os pais estavam sendo instruídos para instruir os filhos. O que ouvimos e aprendemos, isso também ensinaremos aos nossos filhos. As vindouras gerações. Para que as vindouras gerações não se percam disso. Ok? Então, assim, é uma missão paterna. Mas nessa onda de terceirização, às vezes, o que acontece é que os pais descansam no trabalho lindo, importante, no trabalho brilhante que as professoras da escola, os professores da escola bíblica estão desenvolvendo. Né? Nós temos professores que são dedicados e não tem nenhum problema, mas eles são um suplemento. Eles são um suplemento. A lição da vida cristã, ela é aprendida em casa, não dá para terceirizar. Eu lembro do que eu ouvi da minha esposa, que aos domingos a sua mãe sabatinava. Ou seja, depois de chegar da escola dominical, antes do almoço, e ela, olha que ela era uma senhora pouco alfabetizada, mas ela chegava da igreja e perguntava, o que vocês aprenderam? O que foi ensinado para vocês? Como é que vocês viram isso? Ela me conta que elas eram sabatinadas para saber o que eles trouxeram de lá. O que pode estar acontecendo hoje, parece que a gente está destoando
do tema, mas é importante que se diga. O que está acontecendo hoje não é, como disse o bispo Renato, a culpa não é da escola e nem de terceirizar, vírgula, de deixar que a escolinha dominical influencie e ensine. Mas é que você em casa dê o suplemento necessário, dê o alimento real. Que você em casa tenha cuidado. Não deixe, não terceirize e deixe por conta, para colher apenas resultados. É necessário que você faça acompanhamento. Na nossa escola dominical, escolinha dominical, eu sempre lembro que a pastora Marlene tem o cuidado de quando os pais mandam os filhos e não vêm, ela faz um vídeo e manda para os pais dizendo: é isso que está sendo ensinado ao seu filho. Ela faz isso. Manda filmar e manda para os pais que não vieram. O que foi ensinado ao seu filho foi isso, como se dissesse: perquira dele aquilo que, na verdade, ele aprendeu e fundamente o que ele aprendeu no seu coração. Ok. Que bênção, né? Sim, é o cuidado de casa, né, Luiz? Vocês falando, eu lembrei quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, né? Eles não levaram escritos, né? Muita coisa se perdeu, mas o que estava guardado dentro deles, da memória, eles se reuniam, né? De tempo em tempo, para que aquela palavra fosse aprendida, fosse, né, passada para as próximas gerações. Se reuniam dois e três, né? Justamente, e ali eles soltavam fragmentos, né? Sim. E um ensinava ao outro que ainda lembrava o que tinha guardado, né? E sim, guardavam, e assim conseguiram passar muitas coisas de Deus, aprenderam muito da palavra de Deus, ensinaram os seus filhos, né? Verdade, cara. Nós vamos entrar agora no capítulo 16 e olha a consolidação daquilo que a gente estava falando ainda agorinha, quando Jesus está preparando os discípulos para os tempos difíceis, não é? Ele não está mostrando que a vida é só conquista, né? Você pode, se acha que pode. Cara, tem coisa que a gente não vai poder, mesmo querendo. E por isso a necessidade da alegria madura, amadurecida. Sim. Olha, a gente ouviu a vida toda, querer é poder. Eu quero ousar, baseado na reflexão de um grande filósofo, ele diz que não querer é poder. Não querer é poder. Porque autogoverno nasce do não querer. E não da subserviência ao querer, mas da autoridade sobre o querer. É dizer não para você mesmo. Então, a gente aprende que querer é poder e quer domesticar a igreja nessa espécie de aculturação do mundo, né? A questão aqui é mundo, né? Do finalzinho do capítulo 15, é o mundo, é o sistema. Então, você introduz que você pode, você consegue, olha para o espelho, você pode. E eu estou aqui na contramão disso, dizendo, não querer é poder. Não é só querer é poder. É ter um discernimento do que eu não quero, né? Exatamente. Não é o que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não vou me deixar enredar por nenhuma delas. Jesus está ensinando que há tempos difíceis. A coisa não é só facilidade. Que a vida não é só de vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória a nada. Tem muito enfrentamento, muita derrota, muita perda. É como você termina nesse processo que vai importar finalmente o que você está fazendo com sua vida. As coisas que fizeram comigo não são mais importantes do que eu fiz com elas. Porque esse processo de culpabilização das gerações passadas não nos exime. O que fizeram comigo? Sim, o que eu fiz com o que fizeram comigo. É isso aqui que vai nos colocar diante da responsabilização. Uma pessoa só é livre quando ela é responsável. Quando ela deixa de responsabilizar os outros e se responsabiliza. Liberdade é responsabilidade. Sem responsabilidade, não há liberdade.
há uma propagação dessa questão de me tornar refém daquilo que fizeram comigo. Então, a culpa não é do meu pai, a culpa não é da minha mãe, a culpa não é dos meus antepassados. Não é essa culpa geracional que me trouxe até aqui. É o que eu faço com tudo aquilo que fizeram de mim. É isso que finalmente vai importar. E o que Jesus vai ensiná-los agora, né, ou vai lembrá-los agora, é de que eles estão sendo preparados para os tempos difíceis. Mas antes da gente fazer a leitura, Dona Lloyd, nós vamos dar mais uma paradinha, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. É vapt-vupt, gente, não sai daí não que a gente está voltando já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o quarto e último bloco da nossa programação. Nós estamos avançando pelo capítulo 16 desse escrito maravilhoso de João, falando sobre coisas espetaculares, e agora ele vai entrar num assunto que nos empolga muito. Toda vez que Lloyd lê um texto como esse que a gente vai ler agora, ela choraminga. Tomara que ela não entre no chororô de novo aqui. Mas é que a gente se sensibiliza, né, Lloyd? Quando Jesus diz assim, eu fico emocionada uma vez, porque quando Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito, o amigo. O amigo, ele vai segurar na mão de vocês, vai guiar vocês. Se não fosse esse amigo. Gente, eu estou o tempo todo aqui. É emocionante mesmo. Estou o tempo todo aqui no programa pensando nisso. Não desmerecendo nada dos outros 3 evangelhos. Mas João pegou o suprassumo do ministério de Cristo e jogou no seu evangelho. Por isso que ele foge do sinóptico, né? Ele vai para outra ótica, tanta né? coisa que ele não conta, tanta história que ele não conta, há curas que ele não conta, e os outros contam, ele não conta, porque ele quis pegar exatamente aquilo que é o suprassumo dos ensinos de Cristo. Verdade, João. É lindo, por isso é que a Lloyd choraminga, porque é emocionante, é tocante, muita coisa linda. A gente acabou de permanecer no meu amor, o meu mandamento é este, que eu vos ameis uns aos outros. Gente, ele pega a essencialidade da coisa e mexe com a gente, na verdade. E logo com João, que ele olhava Jesus de uma forma tão especial como amigo, né? Eles estavam por perto. Então, quando ele coloca assim, amigo, ele sabe do que ele estava falando tão bem, né? Verdade. Vamos lá. Eu estou falando de você, mas João também, ele choraminga. Olha só, ele até ganha de mim. Vamos lá, Lloyd, desculpe aí, vamos lá. Foi não, vamos começar agora. Versículo 4 Versículo 4 do capítulo 16. Estamos no 4? É isso Sim, mesmo. o amigo, Não disse antes, porque estava com vocês todos os dias, mas agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês perguntou, para onde o Senhor vai? Em vez disso, quanto mais falo, mais tristes vocês ficam. Então, permitam-me repetir essa verdade. É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o amigo não virá. Mas se eu for, poderei enviá-lo a vocês. Quando ele vier, denunciará o erro do mundo mau quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Mostrará que a recusa em crer em mim é o pecado básico deles, que a justiça vem do alto, onde estou com o Pai, fora da visão e do controle deles, que o julgamento acontece quando o governante deste mundo mau é levado a juízo e condenado. Ainda tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar tudo agora. Quando, porém, o amigo chegar, o Espírito da Verdade, ele irá tomá-los pela mão e guiá-los a toda a verdade. Ele não chamará atenção para si, mas para o que está prestes a acontecer e para tudo o que tenho dito e feito. Ele me honrará, vai receber de mim e entregar a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu também. Por isso eu disse, ele recebe de mim e entrega a vocês. Qualquer dia desses, vocês não me verão mais. E então, um dia qualquer, vocês me verão outra vez. Opa,
Acho interessante que Jesus diz, quanto mais eu falo, mais vocês ficam tristes, né? Jesus está abrindo os olhos para que eles enxerguem sobre outra ótica. E eles estão tão acostumados com esse movimento que Jesus está fazendo pela vida, que eu levo a minha imaginação para entender que essa despedida já começa a fazer algum mal a eles, porque eles não imaginam, não têm ideia daquilo que vai acontecer no capítulo seguinte. Eles não têm essa dimensão, porque assim, não tem nenhuma teologia que reflita, João, naquele momento, a presença do Espírito Santo nesse movimento. Não há nenhuma literatura que esteja apontando. Jesus está ensinando que a jornada vai acontecer. E ele fisicamente não vai estar, mas tem o amigo, o Consolador, o Paracleto, que vai estar ali para levá-los a uma caminhada em segurança. Ele chega a dizer, ele vai segurar na mão de vocês. Ele vai guiar vocês segurando na mão de vocês. Jesus está apontando para um novo momento. Agora, tem essa condição, que eu sempre paro nesse texto aqui para refletir. Eu ainda tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar tudo agora. Assim, na vida da gente, a gente tem muita coisa para dizer também, daquilo que aprendemos dele. Mas é que a capacidade daqueles que estão ouvindo não suporta. Na verdade, a gente só entende a verdade que a gente suporta. Então, há coisas que a gente não tem sustentação, não tem suporte para compreender. Então, há coisas que é melhor que não seja dito. Eu tenho aprendido tantas coisas com Jesus, mas algumas delas eu não ouso nem compartilhar, porque não vão ser capazes de suportar a coisas que ficam só dentro de mim, rodando, e eu não consigo transmitir, porque não é subestimando as pessoas, é que de verdade não há sustentação, não há suportabilidade naquilo que eu teria para dizer. E olha que eu não tenho o mesmo conteúdo que Jesus tinha, né? Mas mesmo no meu parco conteúdo, há coisas que a igreja não está preparada para ouvir. Verdade. Às vezes você passa anos e tem aquela sensação, João, da gente estar enxugando gelo. Enxugando gelo. Quem pastoreia sempre tem essa sensação de estar enxugando gelo. Eu li um livro chamado Totem da Paz, cujo autor não lembro. Ele me disse que passou 16 anos tentando transmitir o evangelho aos canibais. Até que chegou o momento exato, eles estavam preparados para ouvi-lo. Mas foram 16 anos que ele conviveu no meio deles. Então isso é verdade. Ensinar álgebra, o tratar de álgebra para quem está nas 4 operações fundamentais da matemática, é induzi-lo à loucura. Porque ainda não estão prontos para isso. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Mas eu estou querendo me reportar aqui à promessa dele. Noutra versão diz assim, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o meu amigo, o Consolador, o Paracleto. E ele não estava apenas tentando conformar os discípulos, porque a gente vai pegar o livro de Atos, logo que saímos daqui do livro de João, e vai ver o que aconteceu depois que a manifestação pública aconteceu. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo? Estavam. Mas a manifestação dele ao mundo aconteceu exatamente no dia que completava 50 anos, no fechamento da festa dos judeus. E o que aconteceu ali? Pedro resolve abrir a boca no meio. 5.000 pessoas se renderam só naquele dia com aquele discurso de Pedro. Era a ação do Espírito Santo no meio do povo. Quando ele convencerá o povo da justiça e do juízo. Sim.
E não foi só isso, depois foi no templo, e aí foi acontecendo. Sim. Né? João, a impressão que me dá é que essas pessoas não estavam vacinadas com relação ao Evangelho. Hoje nós temos uma sociedade transvacinada. Ou seja, elas nunca ouviram o Evangelho, mas a alma delas já está vacinada. Um corpo não vacinado se sentindo como vacinado internamente. Ou seja, elas já estão equipadas internamente naquilo que eu estou apelidando de transvacinação. A alma dela já rejeita, porque aquilo que infiltrou dentro delas nesse evangelho, e eu coloco entre aspas esse evangelho, que vacinou, né, a cultura, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Nessa época que você citou, não tinha ninguém vacinado, era o impacto do evangelho na vida das pessoas. Hoje está todo mundo vacinado. É tanto que a gente lê mais adiante dizendo que muitos dos sacerdotes aceitaram a fé. Pois é. Muitos dos fariseus, inclusive o Paulo, e tantos outros aceitaram a fé. Não havia uma barreira, não havia uma blindagem, né? Sim. Estava ali aguardando o momento. E era a chegada de Jesus. Vem, prepara os alicerces, consuma a sua obra na cruz e diz aos discípulos: eu vos mandarei outro Consolador. E ele estará sempre convosco. E vos fará entender o que eu vos tenho ensinado. E aí a coisa flui. Sim. Eu tive um companheiro de trabalho que um amigo dele estava numa campanha de evangelização num desses países da América Central. E ele narrou a experiência dele numa aldeia desse país, reuniu uma multidão de gente para ouvir o Evangelho, gente que nunca tinha ouvido o Evangelho. E ele disse que a única coisa que ele conseguiu fazer foi abrir a boca e dizer: Jesus ama você. Ele disse: eu não consegui falar mais nada, porque aquela multidão caiu num choro e foram quebrantados com esse Jesus ama você. Hoje a gente está vacinado com esse Jesus te ama. Eu via, anos atrás, a gente tinha muitas campanhas de evangelização pela rua e tal, e eu vi um jovem da igreja, também entre aspas, evangelizando alguém, entregando um folhetim, ele dizia assim, era assim que ele dizia: Jesus te ama em nome de Jesus, Jesus te ama em nome de Jesus. E estava chamando isso de evangelização. Ele estava vacinando aquelas pessoas, colocando dentro delas uma certa resistência ao evangelho. Um antídoto. Um antídoto. Então, assim, nós temos hoje essa grande vantagem, mas também essa grande desvantagem, que as pessoas já estão vacinadas com relação àquilo que a gente está chamando de evangelho e aquilo que outros chamam de evangelho. O evangelho de Cristo, ele foi tão empobrecido e as pessoas pegaram essa pobreza dita, essa pobreza ensinada e abraçaram isso como se fosse o evangelho. Então, você vai pregar o evangelho, já tem uma resistência, né? E essa resistência ela vai para dentro das igrejas, não é só fora. Ontem alguém me manda uma mensagem, eu converso quase a tarde inteira com alguém, me dizendo da discussão, da dificuldade que eles tiveram na igreja para discorrer sobre uma lição de escola dominical sobre discernir o corpo de Cristo. Os mais aferrados, que entenderam que não discernir o corpo de Cristo é chutar o cachorro, é fazer qualquer coisa, e foi uma confusão que não concluíram a lição por conta dessa vacina. De aprendizado torto. E eu aprendi assim, nessa lei, eu nasci nessa lei, eu morro. Isso acontece também dentro das igrejas. Sim. Isso foi dentro de uma tradicional igreja. Alguém passou a tarde conversando comigo na rede social, falando sobre essa dificuldade que eles tiveram por conta disso, por conta dessa vacina. E abordaram um assunto tão basilar, né? Tão basilar, mas uma vacina que já está
incutida ali. É assim que eu aprendi, então... Sim, exatamente. Eu ainda tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Eu vou falar um pouquinho disso aqui, que eu achei muito interessante, porque aqui Jesus, ele deixa esse muito a dizer por conta do Espírito Santo agora, né? Eu tenho muito a dizer, mas agora eu vou deixar pelo trabalho do Espírito Santo. Ele que vai guiar isso dentro de vocês, fazer esse caminho interno, interior, dentro de vocês. Ele vai guiar vocês a toda a verdade que está aí dentro de vocês. Quer dizer, o Senhor aqui, ele não insistiu, ele viu que os discípulos não estavam prontos para algumas coisas, para algumas verdades, né? E é interessante que ele diz assim, eu recebo de Deus, né? Tudo que é Deus é meu, eu recebo de Deus, mas agora eu também vou entregar isso ao Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai entregar a vocês. A harmonia que há nisso tudo, né? Eu recebo de Deus, mas tem coisas que é por conta do Espírito Santo, que não é por força, nem por violência, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Né? Pregações que a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, convencer, quer fazer, mas nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Ele que vai guiar, ele que vai trazer esse não e o sim dentro de nós. Ele vai me honrar. Vai me honrar. Quantas vezes nós somos a campanhas evangelísticas no mero aspecto da religiosidade, do impacto da juventude, e lutamos para convencer pessoas, queríamos orar por pessoas nas praças, em qualquer lugar, para cumprir aquela nossa missão, vírgula, entre aspas. Quantas vezes nem oramos para que o Espírito Santo convencesse as pessoas que nos ouviriam? Quantas vezes nem oramos antes de sair de casa para que o Espírito Santo convencesse as pessoas que haviam de nos ouvir? E aí queríamos convencê-los, como disse a Loide, convencê-los a aceitar um Jesus que sequer estava conosco, tínhamos apenas informação sobre ele. É severo isso, né, João? É duro. Eu passei por isso. Espero que ninguém passe. Que hoje você vai sair para evangelizar. Antes, rogue a Deus que o Espírito Santo convença as pessoas para que a mensagem que você vai levar entre, na verdade, no Espírito dele e ele se renda a Cristo. Sim. É assim, é que muitos deixam de desfrutar dessa presença sublime, mesmo estando dentro delas, porque não saem para andar de mão dadas com o Espírito Santo, né? Jesus, ele vai segurar na mão de vocês. E quantas vezes nós estamos saindo, né? E nem perguntamos a ele se a gente pode andar de mão dada com ele, né? Eu acho bonita essa coisa da proposta desse romance da nossa vida com a vida do Espírito Santo, né? Eu tenho tido o hábito de pensar sempre em andar de mãos dadas com ele. É andando de mãos dadas com ele que nós vamos construindo esses atos divinos com nossas palavras. É andando de mãos dadas com eles que a gente vai discernindo a vida, vai decifrando os enigmas, vai caminhando com uma luz interna que não importa a escuridão que esteja do lado de fora, a gente não se perde. E esse companheiro, esse amigo que oferece a sua mão para a gente segurar e andar de mãos dadas com ele, que a gente precisa se deslocar para todo o movimento da vida. Indo para toda a atividade da vida, fazendo discípulos, andando de mãos dadas com ele, aprendendo com ele os ritmos livres e leves da graça, vendo o mundo a partir das suas lentes, falando ao mundo com suas palavras, pensando o mundo ao meu redor com essa mente abençoada do Espírito. Se a gente não vai para o movimento da vida de mãos dadas com ele, João,
A gente vai quebrar a cara aqui, vai se desesperar acolá, vai tentar convencer pessoas aqui e ali. A nossa tarefa não é de convencimento. A gente não tem essa obrigação, essa responsabilidade. Quanta frustração eu carreguei em mim na tarefa da evangelização, achando que quem tinha que convencer as pessoas eram os meus argumentos, e não tem nada a ver isso. Tem a ver que quem convence é ele. Sim, querido. Moisés, depois de ter aprendido, depois de ter visto o que viu, Moisés tinha todo o argumento. Moisés foi formado na Universidade Egípcia em toda a ciência do Egito. Sim. O conhecimento estava com Moisés. E o que ele diz na hora de conduzir o povo? Se a tua presença não for comigo. Eu não vou, não. Não me faça isso se tu não fores comigo. Deus pode ter argumentado com Moisés. Poxa, Moisés, você é médico, você é cientista, você é administrador. Você aprendeu tudo. Vai. Não. Vou nada? Não vou. Não vou. João, andar sem dar as mãos ao Espírito Santo é um risco constante. Moisés tinha razão. Moisés tinha razão. Não vou. Meu bispo, o Espírito Santo tem uma noiva a entregar, não é? Andar de mãos dadas, essa responsabilidade que ele tem em tornar essa noiva pura, imaculada, bem vestida, alva, né? Ele tem essa responsabilidade de entregar essa noiva ao noivo. Sem mancha. Sem manchas. Sem rúcula. Justamente. Rúcula. Sem rúcula é boa demais. E é por isso que o Senhor Jesus diz assim, qualquer dia desses vocês não me verão mais. E então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez, porque esse Espírito Santo ali de braços dados, de mão dada com a noiva, vai fazer essa entrega linda, né? Sim, ao Senhor, ao noivo Jesus. Ele é a figura que vai ornamentar, né? É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, é o próprio Deus em espírito agindo em nós, né? Esse movimento de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito. Que não cabe dentro da mente humana, né? Não cabe dentro da mente humana, nem dentro da aritmética humana. Ele é um. Como fazer essa conta? Ele é um Filho e é um. Ele é Espírito e é um. Nós não somos triteístas, nós temos três deuses, não é? Nós temos um só Deus e o seu nome é Senhor. Amém. Mas tem essa beleza de uma matemática que não é aritmética, né? Que é um só e que vai se manifestar de formas espetaculares. Ter o Espírito Santo dentro de nós é ter Deus dentro de nós, é ter Jesus dentro de nós, é ter o sagrado dentro de nós. Esse movimento que o Espírito faz é nos levar ao aperfeiçoamento, à maturidade, Amém. Melhorando a qualidade dos nossos pensamentos, qualificando e clarificando nossos sentimentos e pensamentos. É Ele forjando a imagem de Cristo em cada um de nós, dando esse toque sutil, né? Detalhado, caprichoso na vida de todos aqueles que se relacionam com Ele. Venha andar de mãos dadas com o Espírito, gente. Venham caminhar de mãos dadas com Ele. Se deem ao luxo de caminhar com leveza pelo movimento da vida que acontece no chão. Espiritualidade é no chão da vida, é caminhando com seus pés firmes e seguros, nos terrenos sólidos. Sagrado será todo o terreno em que você colocar seus pés nus. Foi o que aconteceu com Moisés. Tira a sandália, Moisés, o lugar é santo. E Josué, tira a sandália, o lugar é santo. Porque santo será todo o terreno em que nós estivermos com nossos pés nus,
plantados sobre ele. O Espírito Santo aleluia. sempre vai nos conduzir a verdadeiros altares, não é? Glória a Deus. E estamos terminando o programa de hoje. Pastor João, sobre nosso café, o senhor ficou A gente não comentou sobre o café, né? Talvez você tenha estranhado. É que nós decidimos fazer o café no quarto domingo. Sempre acontece no terceiro. Nós deixamos para o quarto domingo e queremos convidar você a participar com a gente desse café no próximo domingo. Estaremos aqui em grande celebração e você é convidado nosso para estar aqui participando conosco. Se você tiver alguma coisa para trazer e colocar na mesa, beleza. Se não, se é só a sua pessoa, o seu amigo, pode parar, entrar e a gente está de braços abertos esperando para isso. Será um domingo muito legal. Próximo domingo, um domingo de alegria, de exultação, né? Tem sido, todo o café nosso tem sido muito legal. Além de que o nosso culto começa às 18h30, aguardando você aqui na... Aqui pela rádio vai começar às 19 horas, mas a gente está desde as 18h30 adorando, cultuando a Deus, e você é nosso convidado. Desejo uma semana vitoriosa a todos vocês, paz para todos. Shalom, queridos. Um abraço. Shalom.